A revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Farroupilha vem sendo discutida na Câmara Municipal de Vereadores. Na semana passada, uma audiência pública foi realizada na Casa Legislativa para discutir o tema. Agora, as discussões se concentram entre os vereadores. O vereador do PDT, David Argenta, considera importante coletar e ouvir as opiniões de todos para poder elaborar o melhor plano diretor para o município. Na última segunda-feira, o parlamentar do PDT tratou sobre o assunto na tribuna da Câmara de Vereadores. David Argenta reconhece que ainda há pontos propostos a serem detalhados de uma forma mais clara e ampla. A decisão coletiva, que é o plano, ela passa, assegurada no Estatuto da Cidade, por ouvir a comunidade. E a comunidade esteve aqui sexta-feira. A casa estava cheia, acho que há tempo não se via essa casa tão cheia. Por quê? Porque é um tema importante, latente, e que a sociedade, quando chamada, ela participa. Então, parabéns também à cidade de Farroupilha por se envolver nesse tão importante projeto. O Conselho Nacional das Cidades orienta, numa resolução 25 de 2005, que deve ser feito um cronograma para apresentar o diagnóstico, onde esse diagnóstico tem que ser discutido com a sociedade. Os resultados e a proposta. Agora estamos na fase, então, de discutir a proposta. Proposta que veio com base em todas essas informações já citadas antes, que foi o que fizemos. Então, numa sexta de noite, 170 pessoas em dezembro estarem dispostas a discutir, já é algo fantástico, e tenho certeza que os vereadores levarão em conta a opinião retirada da audiência pública. Mas algumas dúvidas ainda ficaram. Eu fiquei com algumas dúvidas, tenho certeza que os vereadores também têm dúvidas e que a sociedade tem dúvidas que podem ser brevemente respondidas, né? A questão dos bairros, acho que os convidados já, os participantes da audiência já deixaram claro sua posição, e como esse é um pacto social, se faz o que a comunidade quer. Então, acho que isso já está superado, é simples de resolver. Quem quer ser bairro vai ser, quem não quer não vai. Passa-se a régua, acho que é algo simples de entender. E tenho certeza que o município vai ouvir a comunidade. Até na última reunião eu trouxe o livro do REC, o qual foi meu professor na pós-graduação, que ele cita Bento Gonçalves como modelo de plano diretor nesse livro, que ele é o autor, e que ele cita bons resultados, como o Vale dos Vinhedos, que não foi criado um bairro, como diversos outros locais que têm mecanismos que... Bairro é nomenclatura, pode ser distrito, pode ser vila, pode ser vale, é questão de nomenclatura, fácil de resolver. Uma dúvida que eu fiquei foi quanto e onde aumentou o perímetro urbano, do plano vigente para a proposta. No dia da audiência, nós tínhamos poucos minutos, não teve tempo de questionar tudo. Mas foi falado do plano de 2009, de 2015, de 2018 e a proposta. Mas o de 2020, o vigente, que não foi falado. Então, essa é uma dúvida que eu tenho, e até peço para os vereadores de situação, até se puder botar o mapa ali, que nos expliquem, ou que me expliquem, aonde aumentou e por que aumentou e quanto aumentou. É algo simples. Mas acho que todos nós temos o direito de entender o que foi feito. Isso é o princípio básico do plano diretor. É saber... É saber aonde aumentou, por quê, e aonde diminuiu também poderia ser explicado. Acho que isso é ser transparente. E tenho certeza que isso pode ser feito de forma simples e rápida para que possamos entender o que estamos votando. Ali no mapa, o que está em preto, a linha preta, o contorno preto, é o perímetro urbano atual. E o que está... Opa! Ali. E o que está fora do preto, que tem um contorno vermelho, é o que foi ampliado. Então, a gente só sobrepôs os dois planos e é simples de ver que tivemos aumentos aqui na parte esquerda de baixo, em algumas partes na esquerda no meio. Então, quanto foi aumentado e por quê? Acho que é uma pergunta plausível. De repente, algum vereador saiba me responder, e se souber, melhor, que a gente ganha tempo, né? Então, esse é o primeiro questionamento. Que, volto a dizer, a ideia é fazer ele aqui para ganharmos tempo.
porque a ideia é votar o quanto antes esse plano e se dirimirmos nossas dúvidas, se alinharmos alguns pensamentos, tenho certeza que é possível. Outra questão, aí era isso aí. A outra questão é a das FRs. Eu vi a fala na audiência do vereador Davi e do vereador Marcelo, que citaram que 234 FRs foram reduzidas o seu gabarito, sua faixa de domínio. O que me causou estranheza é que hoje o município tem 150. Então, se nós temos 150 FRs, isso posto na reunião terça-feira, que infelizmente não foi feito ata dessa reunião, mas a prefeitura confirma, nós temos hoje 150 FRs. Como é que 234 sofreram redução de gabarito? Então, isso é uma dúvida que eu tenho e gostaria de entender, porque as contas na minha não fecharam. Então, essa é uma dúvida que eu tenho, de quanto diminuiu, quanto de fato das 150 diminuíram. Uma outra dúvida que eu fiquei, que foi uma colocação do vereador Kiko até, que foi muito feliz ao dizer que a discussão contribui com os ajustes necessários. E acho que a audiência era isso mesmo, contribuir, né? A população veio e contribuiu. Eu trouxe um mapa aqui do bairro São Luís, por exemplo, onde o vereador Kiko coloca que a média dos lotes do bairro São Luís são mais ou menos 500 metros quadrados. Eu vou pegar, isso não pode ser que seja verdade, pode ser que seja verdade, mas é a mesma coisa eu dizer assim, todos nós aqui vereadores temos um chocolate, e eu tenho 30, a média de nós tem 3, mas só eu tenho mais que tenho 3, o resto ninguém tem. O que eu quero dizer com isso? Nesse mapa do bairro São Luís, o que era importante que nós descobrir, se a zona que tem a redução de índice de 1,5 para 1, qual é a média desses lotes? Tirando os lotes, obviamente, públicos. Eu imagino que na conta foi tirado o cemitério, a Bigfer, o Campo do Nacional, que são terrenos grandes, eles têm 30 chocolates. Então, porque no meu mapa aqui eu fiz uma conta por cima e não fecha. Bem pelo contrário, a maioria dos terrenos afetados tem menos, bem menos. Então, esse número também nós teríamos que ter. Dos terrenos que sofreram redução de índice de 1,5 para 1, que média de área eles têm, descontando as áreas públicas, né? Então, essa é uma dúvida que também acho que iria facilitar bastante o nosso raciocínio. Uma outra situação que o vereador Caleb colocou é a preocupação com os estacionamentos no Monte Verde, né? E até pesquisei se outros lugares sofriam da mesma situação, como Monte Verde não, mas tem outros lugares que sofrem, com menor proporção, né? E foi citado pelo Ricardo que lá é uma perimetral, então isso poderia ser pensado, bom, na perimetral o índice vai ser revisto, mas nós temos muitos lugares que foram reduzidos o índice que não são perimetrais. Mas eu cito uma lei em vigor que resolve essa situação. Hoje, no nosso plano diretor vigente, no anexo 5, tem um organismo que resolve essa situação, mas principalmente no Código de Edificações, no artigo 29, parágrafo 1º. Quando houver mais de um rebaixamento de meio fio num mesmo lote, a distância entre um e outro devem ser de no mínimo 5 metros. Se nós aplicarmos a lei vigente, já resolve. Então, existem mecanismos vigentes, o que falta às vezes para nós e o município? Fiscalização. Falta fiscalização, mas a lei está posta e ela serviria para resolver esse problema criado. Então, a gente poderia resolver de outras formas, e eu tenho certeza que com um pouco de cedência de todos, até conversava com a diretoria da AFEA, depois da audiência, a fé é a primeira coisa que não é o suprassumo do conhecimento sobre o tema. Todos os players têm que ser ouvidos, né? Assim como o executivo também fez uma proposta que tem que ser discutida. Isso o Estatuto da Cidade já coloca. É um pacto social, não é uma colocação do governo para a população. É uma lei diferente. Todos têm que ceder um pouco. A FEA cedeu, por exemplo, nas questões dos índices 5 para 4, 4 para 3, sendo repetitivo. Então, são alguns ajustes, e dos 9 pontos que a FEA continua debatendo, aceitamos também em dialogar, conversar, reduzir, para que se ache um meio termo comum.
O projeto de lei que propõe a revisão do plano diretor de Farroupilha segue em discussão na Câmara de Vereadores do município. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.